Fala pessoal da BAP Fox, a BAP mais a BAP na sua vida, yeah! Pessoal, hoje a gente vai fazer uma brincadeirinha do crioulo doido, bem rapidinho, colocando mais algumas coisinhas bem interessantes no nosso módulo pool, que a gente já praticamente viu quase tudo, certo? Para fecharmos aí o módulo 3, o submódulo 3, legal? Então, vamos fazer o seguinte. Já sabem o que vamos fazer? Vamos criar um programinha novo. E adivinha, vamos fazer tudo aquilo de novo. Criar a tela completa, certo? Para realmente vocês não esquecerem nunca mais na vida de vocês. Isso aqui vai ficar tão intuitivo que vocês vão ficar pessoas bem intuitivas e fofas. Legal? Então eu vou aqui fazer a mesma coisa que eu sempre fiz. Tem que fazer uma competição. Quão rápido a gente consegue criar e deixar pronto o módulo pool. 0100. Beleza, falta a transação. Vou colocar aqui programa 19, porque ele é um programa número 19. Louco, né? Pá. Pá, 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 pá. Fechou. Vamos verificar se está funcionando. F8. Voilá. Então, olha o que a gente vai brincar. É uma coisa bem simples, mas que a gente precisa ter isso bem afiadinho. Legal? O que a gente vai fazer? Percebem vocês, ó, gurus, que existe aqui uns botões. E esses botões, tem alguns que estão emaranhados, certo? Aqui em cima e aqui embaixo. Então a gente vai brincar com esse PF status e como a gente consegue manejar esses carinhas. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aqui no top. Aqui no top, eu vou criar um data G, por exemplo, CPF, type. Eu vou utilizar um elemento de dados de CPF. Eu vou aqui na barra OS 11. Eu sei que tem um BAPFox underline CPF. Beleza. Então, eu vou usar este elemento de dados para o CPF. Legal? Feito isso, salvei aqui. Eu venho aqui na tela, vou aqui em Layout. Vou colocar um box só para não ficar tão feio. Vou colocar aqui um nome de, sei lá, CPF. Vou salvar para ele parar com essa graça. Se eu vier aqui nesse ícone vermelho, onde a gente pega campos do dicionário, a gente pode pegar também os campos do próprio programa. Olha que legal. Get Program. Ele pegou até as estruturas default de sistema, que não faz sentido ter elas aqui. Então, vamos clicar aqui em G CPF, ele já vai gerar o campinho para a gente. Isso aqui é a mesma coisa que a gente criar o campo aqui e colocar o nome GCPF, certo? Uma variável global do tipo CPF, acho que é Charlie 14. Vamos colocar o label aqui. CPF. Legal? Vou colocar aqui. CPF. E vou colocar mais dois campinhos aqui. CPF, por exemplo, nome. G, nome. Vou aumentar aqui.
E o que mais? Vou colocar aqui também. Aumentar aqui. Vou colocar aqui o nome e o telefone. Tel. E vou colocar aqui. Tel. G underline tel. Então tem G underline tel, G underline nome e tudo certo. Vou salvar aqui. Certo, vou colocar uma coisa bem simples. Ativar. Vou voltar aqui. E aqui no top eu só vou declarar as outras variáveis. G nome, type char 50 e G tel type char 10. Pronto. Então esse type aqui, eu estou olhando todas as declarações que eu fiz aqui, foi olhando para elemento de dados que existe no repositório. Olha que legal. Text 50 e o char de 10 é um char de 10. Então, neste caso, eu não estou utilizando tipo primitivo aqui. Legal? Vou ativar. Vou sair da edição, vou ativar tudo. E vou fazer o quê? Eu vou vir aqui na transação e olha lá, olha que bacana. Legal. Agora eu vou brincar com o setPF status, aqui ó, com o GUI status. Nós temos esses botões aqui, certo? Botões bonitinhos. Vamos colocar, por exemplo, vamos fechar essa abinha e vamos colocar estes botões aqui, tá vendo? Vamos colocar, por exemplo, vou editar aqui e vou colocar o botão de clear para limpar os campos. Clear. Eu vou colocar aqui um clear. Clean. Ah, deve ter um new. Como eu estou com os ícones um pouquinho mais bonitinhos, vamos colocar create. Create. Pronto. Vamos colocar um atalho que a gente não aperta sem querer. Feito isso, eu consigo colocar mais algumas questões aqui do nosso botão. Olha que legal. Eu venho aqui e coloco icon text clear. E tem até a infotext, limpar dados. Salvar e salvar. E vou fechar aqui. E aqui eu vou colocar aqui o save. Certo? Vou salvar aqui, ativar. Então qual que é a ideia? Olha que legal. Eu vou vir aqui na transação F8. A ideia é a seguinte, que este campinho aqui só esteja ativo quando um desses tenha valores, certo? E que o save só esteja ativo quando os 3 campos tiverem valores. Agora tem mais um detalhe interessante. Esses outros campos, eles só vão estar ativos, por exemplo, este campo aqui do nome só estará ativo se o CPF estiver completo. E o telefone só estará ativo se o nome estiver completo. Então, essa é a ideia para a gente brincar bastante com essas alterações do PF, do status guia aqui, e do loop at screen, para mexermos com os atributos do campo. Bacana? Vamos voltar aqui e vou colocar mais uma coisinha na tela. Vamos aqui na screen. Na tela. Na tela. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui embaixo. Aqui embaixo. Uma senha. E aqui G underline senha. Eu vou pegar essa senha, vou voltar lá no top e declarar ela também. G senha type char c length 10. Ó, só para voltar nas raízes do primitivismo fofo. Feito isso, eu ativei aqui, eu vou ativar tudo, sair da edição, vou ativar tudo para não dar nenhum probleminha. Pim! E plan!
Então, além de ficar tudo ativo assim, de uma forma gradual, percebe que esse campo aqui, apesar de ser, a gente querer que ele seja uma senha, ele está exibindo um campo normal. Então a gente quer que quando todos esses aqui estiverem preenchidos, esse carinha aqui vai aparecer e vai virar uma senha. Caramba, então a gente vai mexer bastante com o programa. Então a primeira coisa é o seguinte: este botão e este não podem estar ativos sem todos os campos estarem preenchidos. O save só quando até a senha estiver preenchida. O clear tem que estar com algum preenchido. Legal? Sem nenhum preenchido, ele tem que ficar desativado. E o save também. Mas como é que a gente faz isso? Vamos aqui, ó. Tudo vai acontecer no PBO da tela. Por quê? Porque todas as tratativas de alteração de como o dado é exibido é no PBO. Então a gente nunca coloca regras de negócio aqui. Por exemplo, para tratar algum comando, alguma coisa. Aqui é só para tratar a exibição. E aqui é para tratar comandos e processos. Legal? Fazer uma atualização, fazer alguma coisa aqui. Tem muito ABAP que erroneamente coloca, por exemplo, atualizar alguma tabela aqui. Mas isso aqui é horrível e pode gerar muito problema depois com erros, principalmente de manutenção de outros ABAPs. Então aqui é exibição, exibiu, e aqui é negócio, né? Regras de negócio e processamento de negócio que o seu programa vai executar. Então a primeira coisa é o que? Se a gente quer mexer no PF_status, temos que mexer onde a gente seta o PF_status, que é aqui. Olha que legal. Aqui vamos começar com a usar e abusar do F1. Então, todos os comandos, tudo que está na tela aqui do ABAP, ele permite F1. Por exemplo, este campo aqui. Eu quero, digamos, este programa aqui, ó, ele é feito em ABAP, inteiro em ABAP. Se eu colocar um /H aqui e der um Enter, ele vai entrar no debug da SE80. Vou dar um F8. Então, se eu clicar aqui e apertar F1, ele vai trazer para mim informações deste campo e do programa dele. Se eu quiser informações mais técnicas, aqui ele trouxe as informações do texto explicativo do campo. Então, ó, programa ABAP é o nome do programa ABAP. Se eu clicar aqui na bigorninha, Technical Information, eu vou ter o quê? O nome do programa, a tela que ele está, e o status GUI que ele está utilizando. Tem até o campo, ele está vinculado com essa tabela, esse name. E aqui tem até o screen field. Então tem vários dados que ele exibe quando a gente tem o F1. No caso, se a gente colocar no comando, por exemplo, colocar o cursor aqui e apertar F1, ele vai procurar para mim este comando. setPFStatus, list, o setPFStatus de impro. Se eu clicar aqui, ele vai exibir para mim informações deste comando e um help para eu conseguir entender e executar. Então, olha que legal. Ele trouxe para mim aqui como é que é o comando callScreen, setPFStatus e exatamente aquilo que a gente vai ver. Olha que legal. O setPFStatus, ele tem esse tipo de argumento. setPFStatus, o status. Eu consigo chamar um PFStatus de um outro programa e consigo utilizar esse excluding fcode. O que é esse excluding? A gente vai tratar aqui os fcodes, os botões do status GUI que nós não queremos que sejam exibidos. Legal? E aqui geralmente ele dá um exemplozinho aqui no final, certo, de como utilizar. E a gente vai sempre utilizar do F1 se a gente tiver alguma dúvida nos comandos. Então, ele tem uma documentação bem completa e geralmente ele tem um exemplo que salva a gente aí numa hora que a gente precisa programar rápido. Legal? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou até usar aqui no próprio exemplo aqui, vou dar um Ctrl V, um Ctrl C e um Ctrl V. Data fcode type table of silecon. Eu vou só colocar aqui, ó, T underline. Lembrando que quando ele está no module, ele não encapsula o código. Ou seja, isso aqui acaba virando um G.
porque ele acaba virando uma tabela global. Legal? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar uma lógica aqui, ó. Então, ele só vai exibir o save se todos os campos estiverem preenchidos. Então vamos colocar um if. If g nome diferente de space and g CPF diferente de space and g, qual outro g que tem? Deixa eu salvar aqui. Vou aqui no top. Vou copiar todos esses carinhas aqui com Alt apertado, Ctrl C, Ctrl V, vou vir aqui de novo. Vou colocar aqui, ó. Olha que legal. E vou só copiar aqui, ó. Colar, colar. Else. Então, se todos os campos estiverem diferentes de espaço, ou seja, preenchidos, ele não vai fazer nada. Se algum não tiver preenchido, ele vai fazer o seguinte: append as save to gt fcode. E eu vou aqui, quando ele setar no pf status, excluding gt fcode. Certo? Vou salvar, vou sair da edição, vou ativar a raiz e vou aqui na transação, executar. Então olha como é que ficou o nosso save. Ele ficou esmaecido. Por quê? Porque esses campos estão, no caso, estão vazios. Então se eu colocar alguma coisa aqui, ó, este, e dar um Enter, vamos ver o que acontece. /H, Enter, F5, vamos colocar aqui, F6, F5 para ele entrar. Olha que interessante. No caso, eu vou até dar um F8, eu coloquei dados aqui e ele não apagou o botão. Por que ele não apagou o botão? Deixa eu voltar. Por causa do module. O module, como ele declarou isso aqui, global, quando ele entrar de novo aqui, essa variável já está declarada. Então ele só appendou várias vezes. Ele não limpou ela. Por isso que é sempre interessante colocar um perform dentro do module. Certo? O module só para coisas bem simples. Quando a gente tem que declarar, a gente deve sempre encapsular ele no perform. Como a gente não encapsulou no perform, eu vou deixar assim. Como é que a gente resolve isso? Eu vou pegar essa tabela aqui e vou salvar aqui, e vou colocar lá no top include, certo? Que fazer ela estar aqui ou estar lá no module é idêntico, só que fica extremamente bagunçado. Então vou voltar de novo e vou dar um refresh global table fcode, certo? Vou colocar o colchete aqui, embora ela não tenha cabeçalho ou header line, não tem problema. Vou ativar as duas aqui. Transação F8. Está esmaecido, vou colocar valor aqui. Então se eu der um Enter, ele deve funcionar. Ó, que fofura, hein? Se eu tirar um... Então, olha que interessante. A gente já começa a ter a capacidade de mexer nesses botões aqui. Legal. Então vamos tratar agora o Clear. Vou voltar. Vou aqui no status 100. Clear, vamos colocar aqui. Vamos tratar o Clear. O Clear, se algum deles estiver diferente de espaço, ele vai colocar Clear. Vou copiar toda essa instrução aqui, vou colocar aqui. Então, se o CPF for diferente de espaço, ou o nome diferente de espaço, ou o telefone diferente de espaço, ou a senha, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada, certo? Porque ele não vai appendar o que? O fcode para ele colocar nesse excluding. Mas se a outra opção estiver aqui, no caso, olha que interessante, eu vou usar isso aqui, ó. Append. Peraí. Vamos pensar numa lógica melhor? Vamos. Olha que interessante.
Vou apagar esse carinha aqui. Vamos usar essa própria lógica. Olha como é que funciona. Ele vai appendar save aqui se todos os campos estiverem diferentes de espaço. Então, se aqui tiver diferente de espaço, todos eles, ele ficaria aqui. O que quer dizer que todos os campos estão preenchidos. Legal? Mas se ele cair nesse else, é porque um desses campos tem valor. Tá bom, eu vou deixar um pouco mais simples para vocês. Eu vou tirar esse aqui e vou colocar assim. If igual espaço. Acho que vai ficar mais claro. E o nome igual espaço. E o telefone igual espaço. E a senha igual espaço. Else and if. Então, se tudo tiver vazio, acho que ficou mais claro assim. Se tudo tiver vazio, o que você vai fazer? Vai colocar clear, para ele não deixar o clear ficar ativo. Else, ele vai colocar aqui. Caraca, mano, que loucura, vou ter que voltar essa parte. Vou ter que voltar porque eu confundi tudo. Gerúndio. Então, fazendo isso, vamos fazer este if que vai colocar as informações do que eu quero excluir aqui. Legal? A primeira coisa é a seguinte. No caso de todos os campos vazios, vamos lá, if g CPF igual a espaço and g nome igual espaço e o g telefone igual espaço e o g, qual que era o último mesmo? A senha igual espaço. Ele vai appendar o que? Append clear to GTFcode. Ou seja, quando todos os campos tiverem igual espaço, eu vou appendar o clear para que ele exclua do meu PF status. Ele só vai exibir o clear quando algum dos campos estiver diferente de espaço. Legal? Cacete, caguei tudo agora. GTEL. Caraca, vamos de novo. Vou começar de novo, hein? Então nós temos o PF status aqui, PF status 100, e vamos fazer o seguinte, vamos colocar um perform status 100, só para encapsular tudo que a gente criar aqui dentro, legal? Eu vou copiar ele aqui, vou dar um duplo clique, eu vou colocar aqui no F, legal? E eu vou colocar Ctrl V aqui. Então, uma das coisas muito interessantes que a gente vai começar a usar bastante é o F1, a tecla F1. A tecla F1 ela serve para várias coisas. E uma das principais é conseguir a documentação dos comandos ABAP. Então eu vou clicar aqui e vou dar um F1. Então se eu der um F1, vocês vão perceber que ele vai trazer opções de escolha. Eu vou escolher essa primeira aqui, o setPF status Dimpro. Dimpro é um nome, eu acredito que seja alemão, que quer dizer tela. Vou clicar aqui. Ele vai trazer para mim, tá vendo, várias opções de documentação e vai dizer a sintaxe do setPF status. Então a gente tem setPF status, o nome dele. Conseguimos chamar um PF status de um programa, de outro programa, do nosso programa. E temos esse aqui, ó, excluding fcode. Ou seja, a gente consegue excluir qualquer coisa que tenha no nosso PF status. E aqui ele tem uma explicação, tal. E no final, geralmente ele dá um exemplo.
Olha que interessante. Eu vou até copiar esse carinha aqui, ó. E vou colocar aqui. Vou colocar T underline, porque ele é uma tabela, certo? Tá vendo? Ó, a SAP ela não tem muita preocupação com nomenclatura nesses casos. Mas a gente coloca para ficar mais entendível. Então ele vai criar uma tabela de campos SileCon. Legal? Então como é que vai fazer? A ideia é o seguinte. Eu vou sair da edição, vou ativar aqui. A ideia é, se todos os campos estiverem preenchidos, ele vai habilitar o save. Se não, vai desabilitar. Legal? Vou voltar aqui. Então temos que fazer uma lógica que se algum campo tiver vazio, ele precisa appendar aquele string save aqui nessa tabela. Vamos lá. Então, botão save. If g cpf diferente de espaço and g nome diferente de espaço and g tel diferente de espaço and g senha diferente de espaço and if. Vamos colocar aqui. Então, quando eu falo, se essa variável, se esse campo da tela for diferente a espaço, quer dizer que ele está preenchido. E se todos os campos estiverem preenchidos, eu vou deixar o save aparecer. Se não, eu vou appendar isso aqui, ó, append save to tfcode. E aqui embaixo eu vou colocar excluding tfcode. Vou ativar e vou vir aqui na transação e vou executar. Então, olha que legal, ele ficou esmaecido aqui, tá vendo? Se eu colocar um valor em todos os campos, olha que legal, tcharam, ele apareceu. Se eu tirar um valor, tcharam, ele sumiu. Por quê? Porque ele fica, se eu tenho algum valor aqui, se eu tenho algum valor em branco aqui, ele appenda esse save na tabela de exclusão. Quando ele chega no setPF status, ele exclui o fcode que tem esse valor aqui, que é o save. Bacana? Agora vamos fazer também para o botão clear. O botão clear, ele vai funcionar assim. Se algum registro tiver valor, ele vai deixar o clear acontecer. Se não, se tiverem, por exemplo, todos em branco, ele vai appendar esse clear aqui e não vai a exibir na tela. Então vamos fazer o seguinte: se todos os campos estiverem igual espaço, ele vai appendar. Se não, ele não appenda. If g cpf igual space and g nome igual space and g tel igual space and g senha igual space. Então, se tudo for igual a espaço, and if. Eu vou fazer o seguinte: append clear. Olha que interessante. Isso acaba ficando um pouquinho complicado, mas é assim mesmo, certo? O nosso cérebro tem que absorver esse tipo de conhecimento. Então, vamos ver se funciona? Vou vir aqui na transação, F8. Olha que legal, cadê o save? Cadê o clear? Clear sumiu. E o save está aqui. Se eu exibir um, tran, tron, tran, não é legal? E olha que interessante. Por que ele não ficou esmaecido como save? Por quê? Para que ele fique esmaecido como save, vamos aqui no PF Status, no Status GUI. E aqui, ó, tá vendo esse botãozinho aqui, esse ícone? Se a gente clicar nele, a gente pode ter a opção de Hide ou Display. Eu tenho até um function aqui. Na verdade, eu nunca mexi nesse function aqui. Então tem Display ou Hide. O que é esse Display All? Ele vai mostrar, só que esmaecido. Bacana? Ele fica até vermelhinho aqui. Totalmente doido. Vou vir aqui na transação, vou executar. Olha, ele ficou esmaecidinho, eu não consigo clicar. Se eu der um comando aqui, ele vai aparecer.
Não é legal? Legal, né? Agora, vamos colocar esse campo de senha aqui, ó. Como é que a gente faz para que esse campo de senha ele vire uma senha? E para que esses campos aqui fechem? Então, a primeira coisa, estes 3 campos vão estar todos fechados. Só vai ficar o CPF aberto. Legal? Eles vão abrindo conforme iremos preenchendo os valores. Então, vamos lá. Vou aqui na tela. Na tela, eu vou colocar um module que chama module handle fields screen. Quer dizer, gerenciar, manusear os campos da tela. Isso aqui é PBO. Eu vou aqui no PBO. Então, olha que interessante. Eu vou colocar loop at screen end loop. Aqui, nesse comando loop e end loop, ele vai passar por todos os elementos da tela. Então, ele vai passar por todos os campos. E isso permite que a gente coloque atributos diferentes para esse campo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, case screen name when. Olha que legal. Eu utilizei esse screen como uma estrutura. Ele realmente é uma estrutura. Esse comando ele foge um pouco do que a gente compreende como loop at internal table. Tá? Ele é um comando bem específico para passar pelos elementos da tela. E quais elementos ele vai passar? Aqui, ó. Se eu vir aqui na tela e colocar element list, exatamente isso aqui, ó. Ele vai passar aqui, 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 aqui. Ele faz um loop nessa table control. E a gente consegue colocar vários atributos para esse em tempo de execução. Legal? Vou aqui em FlowLogic, handle fields de novo. Então, deixa eu só voltar aqui e pegar o nome do campo. Quando for, por exemplo, o nome, ou o tel, ou a senha, vou voltar aqui, when nome, vou dar Ctrl D aqui, tel, senha, when others and case. Olha que legal. Então, quando esse loop aqui, doidão, estiver passando pelo elemento genome, eu vou fazer o seguinte. If g CPF diferente de espaço, ou seja, está preenchido, eu vou fazer o seguinte. Else, se o CPF está diferente de espaço, eu vou pegar o screen input igual a 1. 1 é ligado e 0 é desligado. Se o GCPF está igual a branco, ou seja, ele vai cair nesse else aqui, ele vai colocar 0, ou seja, o screen input está desligado. Eu vou copiar esse trechinho aqui, na verdade eu vou colocar aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Quando ele tiver o loop no gtel, se o g nome tiver diferente de espaço, ou seja, preenchido, ele vai dar o input 1. Se não, 0. E a mesma coisa para senha. Ctrl C, Ctrl V. Se o gtel tiver diferente de espaço, ou seja, estiver preenchido, 1. Else, input 0. Legal? E antes do loop terminar, eu coloco modify screen. Se você esquecer esse modify screen, olha que legal. Não esqueça esse modify screen. Se você esquecê-lo, não vai ter efeito a mudança de atributos da tela. Legal? Então, vou colocar aqui. Vou sair da edição, vou ativar tudo. E vou na transação, é feito. Ah, olha que legal. Ele fechou tudo, cara. Se eu botar alguma coisinha aqui, ele vai abrir. Se eu colocar alguma coisinha aqui, por exemplo, Carlos, ele abriu o terceiro. O telefone, 1, 2, 3, abriu aqui. Perfeito. Então, o que falta a gente entender é como é que a gente põe esse cara para exibir como senha. Para exibirmos esse campo aqui como senha, não depende de um atributo na Screen Painter, apenas de codificação mesmo. Legal? Então, como é que a gente faz? Eu vou vir aqui de volta, exatamente no Loop at Screen. Quando for o gsenha, além desses atributos aqui que eu estou colocando, se ele abre ou não, existe um outro atributo que se chama invisible, certo? Eu vou dar um duplo clique aqui no screen. Tem aqui, ó, input, output, intensified, que coloca aquele azulzinho, invisible. O que é esse invisible?
esse invisible é o seguinte. Ele vai definir se o campo aparece ou não. E se ele aparecer, se o campo ele é sem ou não. Como é que funciona? Se o input é 0 e o screen invisible é igual a 1, então olha que interessante. Se o campo não pode imputar nenhum dado e ele é invisível, então o campo vai sumir da tela. O campo não vai aparecer. Legal? Agora, se o campo, se você pode imputar valores e o screen é invisible, quer dizer que ele é senha. Por quê? Porque se o campo ele é invisível, mas você pode imputar, então o campo tem que aparecer na tela. Porque você vai imputar onde os valores? Então você imputa os valores, só que eles vão ainda ser invisíveis. Então ele vai estar com asterisco. Para deixar como senha. Neste caso, se o campo input não tem input, ele é invisível, então para que diabos você vai aparecer o campo? Ele some o campo. Aqui ele vai sumir o campo. Legal? Eu vou sair da edição, vou ativar tudo aqui. E processar. Olha que legal. Ele só apareceu aqui o label, certo? Então vamos colocar um valor aqui, Carlos, um telefone aqui e tran, senha. Legal, né? Ele apareceu esse carinha aqui e apareceu esse carinha aqui. Vou dar um /H, só para a gente debugar. Start, F6, 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 F5. Então olha que interessante. Loop at screen. O primeiro cara que ele vai fazer é o alt text, que é o primeiro daquela lista de elementos da tela. Não vai cair nenhum no case. Voltou. O segundo é name, screen name. Também não vamos mexer. O terceiro é GCPF. Tem o GCPF? Não tem no case, vai embora. Tem o, também é texto, tem o GNOME. Aí ele vai cair aqui, ó. Se o GCPF for diferente de espaço, ele vai cair aqui, input 1. Se não, era input 0. E vai dar um modify screen. Então, a cada nome do campo, por isso que é importante a gente colocar o nome lá no campo da tela, no Screen Painter, que a gente consegue definir e alterar esses atributos do campo, certo? E tem outros atributos, por exemplo, o tamanho, se ele tem aquela visão 3D ou se ele vai ficar chapadinho e algumas outras coisas. Esse color aqui, as cores que tem para campo é azul. Na Table Control dá para aparecer vermelho também, mas só isso, não tem muitas cores no SAP. No ALV, no caso, tem uma gama bem grande de cores, mas aqui não tem. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria mostrar. A gente tratou bem a questão do PF Status, certo? Como abrir ou fechar esses campinhos e como gerenciar esses campos aqui também. Legal? É isso que eu queria mostrar nessa aulinha fofa. Um abraço e até a próxima aula. E faça o exercício, hein, seus fofinhos.